E aí, pessoal, a noite mágica da torcida do Grêmio, o reencontro da alegria. O Grêmio está de volta ao seu lugar. E à noite teve Luís Soares. Eu separei pontos para conversar. O encontro de Soares com a geral. Temos imagens inéditas feitas pelo Matheus Dávila deste encontro. Mas também é preciso falar de Anchieta, da coletiva de Soares e de números da loja e do site. E também, claro, algumas curiosidades relativas aos investidores do Grêmio. Nós vamos conversar nesse vídeo. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas agora o recado é do ativo, totalmente natural, sem contraindicação. Você tem o ativo para melhorar o seu rendimento, para melhorar a hora H. Isso mesmo, apimente a sua relação com o ativo. Na descrição do vídeo você tem um link. Esse link leva para o WhatsApp do ativo. Você pode comprar esse aqui. Esse vai lhe ajudar todos os dias. Você não terá falta de potência com o gladiador. E claro, ativo ultra para melhorar sua relação. Compre agora ativo, não perca tempo. Aqui vai lhe ajudar. Gente, que noite mágica. Você começa aí vendo imagens ao fundo do encontro de Soares com a geral do Grêmio. Mas nós separamos muitos pontos nesse vídeo para conversar. Não só essas lindas imagens da família, do filho de Soares alentando a torcida. Você vê que a noite teve muita coisa. Mas ela começa pelo reencontro com a alegria do torcedor do Grêmio. Eu falava isso ontem. O que seria a noite? E seria exatamente o reencontro. Seria exatamente o reencontro da alegria. O Grêmio está de volta, gente. O Grêmio voltou ao seu lugar. A grandeza do Grêmio se vê exatamente ali. Mais de 32 mil torcedores foram uma apresentação de um jogador, pagaram ingresso para isso. O estádio não estava aberto. Muitos, de alguma maneira, viveram uma noite emocionante. O choro de Soares, quando viu os vídeos de seus amigos, mas sobretudo da sua família, deram o tom da emoção. O estádio inteiro chorou com aquela imagem, com aquela relação. A força do Grêmio está exatamente nesse ponto. Quando o Grêmio se posiciona assim, quando o Grêmio encara e enfrenta a coragem da grandeza, é preciso entender o tamanho do Grêmio. E é nessa hora que você vê o tamanho, a força institucional, a força de engajamento que o Grêmio tem. O Grêmio botou ontem, durante todo o dia, mais de 1.500 sócios, só ontem. O Grêmio precisa atingir um número maior. Nós vamos falar depois dos investidores e dos problemas de bastidor que acabaram determinando também o medo para se perder o negócio, e passa muito pelo que eu vou dizer mais para o fim desse vídeo. Algumas das imagens que eu separei, ou que na verdade eu fotografei no sentido figurado, foram a relação com Anchieta. Vocês viram aquele senhor já entrando, entregando a camisa para ele, nos bastidores conversando com ele, cumprimentando o Soares. Aquele senhor chegou no Grêmio em 1971, vindo do Nacional. Anchieta, Atílio Genaro Anchieta Weigl, um grande jogador de futebol que havia jogado a Copa de 70 e que chegou no Grêmio tentando fazer o Grêmio se recuperar do bom momento do Internacional, do ótimo time. E Anchieta ficou muitas temporadas em Porto Alegre e virou gremista. Ficou morando aqui e criou uma relação muito forte e de laços importantes com o torcedor. E ontem teve também esse encontro histórico
um jogador do Nacional de Montevidéu com outro jogador do Nacional, inclusive muitas bandeiras do Nacional. Nacional, a partir da chegada de Soares, vira o clube do Grêmio no Uruguai, o clube dos gremistas no Uruguai. E é verdade, e é legal que a gente tenha essa relação, é legal. Ontem terminou a fronteira entre o Brasil e o Uruguai, sobretudo do Rio Grande do Sul e Uruguai. Nós somos muito mais uruguaios e passamos a ser muito mais uruguaios depois do carinho apresentado pela família e por Luizito Soares e também pela relação com a torcida do Nacional. Podem apostar, essa vai ser uma relação de muito mais proximidade. E isso a gente viu também na coletiva de imprensa, quando o Soares apresentou um alto padrão, mas um alto padrão. Soares entra na coletiva com um tamanho e sai com outro. Soares intelectualmente é diferente, Soares entende o seu tamanho, Soares respeita os contratos que faz, Soares não veio para brincar, inclusive criando claros desafios para todos na própria coletiva. Falou que vai treinar para dar exemplo para os meninos, que vai se dedicar, prometeu gols e prometeu garra. Prometeu garra, prometeu esforço. E Soares não parece ser um cara de palavra solta. A maneira como o Soares tratou a coletiva, nós vamos durante o dia hoje falar especialmente sobre o conteúdo dessa coletiva, ele mostra um nível muito superior, até de reflexão para ídolos brasileiros, que não têm a mesma notoriedade de Soares e que naquele momento podem entender ou conseguem entender o tamanho que ele representa. Ontem, ainda na apresentação, Neymar falou, Busquets falou, jogadores de nível mundial manifestando um apoio a esse jogador que construiu laços importantes durante a carreira. É preciso falar também do nível de engajamento da imprensa internacional, que se virou para a arena, assim como o olhar de todos. Eu queria posicionar também alguns números. A loja vendeu muito. Os números, por exemplo, da live do Grêmio superaram inclusive a live da mentira, aquela live do aniversário do Grêmio que sugeriu que Cavani pudesse estar nos bastidores daquele hotel no Chile, numa melancólica transmissão que levou o engajamento dos gremistas e depois virou piada. E virou piada porque o próprio Grêmio criou a piada. Não foi porque divulgaram, não. Foi porque o Grêmio deixou, inclusive com uma brincadeira infeliz de jogadores do Grêmio, fazendo surpresa sobre quem iriam falar. Ontem tivemos 170 mil espectadores ao mesmo tempo de um momento muito mágico do torcedor. O torcedor do Grêmio entende o que aconteceu. O torcedor do Grêmio engajou e é preciso saber disso. E aqui a vírgula. No pórtico de apresentação de Soares, 2 investidores e o fornecedor. Marques Pan, que nós avisamos aqui, e também o Arroz Prato Fino. Além deles, os outros investidores, chegou a falar em 6 nomes, não apareceram ali. O que isso apresenta? E é isso que nós vamos falar, especialmente no vídeo, porque eu estou levantando os números do negócio e também os números do Grêmio e a previsão inicial. Um dos patrocinadores do Grêmio, uma casa de apostas, acabou não confirmando a contratação, não confirmando o apoio. E isso, por óbvio, deve ter trazido para o Grêmio algum tipo de dificuldade financeira, mas que o Grêmio resolveu apostar. Nós vamos trazer esses números mais fortes, mas essa foi a vírgula da noite. Tudo se comunica ali e a gente enxerga tudo o que acontece. O que é muito legal porque é transparente e nós precisamos ter as informações. Portanto, a relação é essa, está posta dessa maneira. E nós vamos curtir a noite. Claro que nós vamos conversar depois sobre pontos como esse, mas a hora é de curtir o que aconteceu ontem à noite. O Grêmio
montou uma estrutura para voltar ao seu lugar. Voltou. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista.